E então a gente vai falar sobre esse processo, sobre essa medida do Afina Rocha. Do Afina Rocha. É o tema do nosso programa de hoje. A gente vai receber uma nutricionista, Cecília Rios, que faz parte da equipe onde tudo está sendo trabalhado. Cecília, por favor, veio de Salvador para participar do programa. Bem-vinda, Cecília. Bem-vinda ao nosso cenário novo. Bom dia, pode sentar ali, ó. Obrigado. Bom, vou começar então perguntando para a Cecília. Esse método que o Fernando está fazendo, que é um método de emagrecimento que chama método Ravenna. O que é exatamente esse método? Bom, o Ravenna ele é um tratamento interdisciplinar, supervisionado por médico, nutricionista, basicamente para pacientes que tenham ou obesidade ou apresente distúrbios no comportamento alimentar. Então, esse paciente ele é orientado a se distanciar um pouquinho de comida para que ele possa ressignificar essa relação, né, com o alimento, com a participação em grupos terapêuticos. Então, é um tratamento, a gente chama a Clínica Ravenna de um centro terapêutico, né? Esse tratamento ele é segmentado em 2 etapas. A primeira etapa é a etapa de emagrecimento, sem remédio, sem cirurgia. E logo depois, a segunda etapa de tratamento, e tão importante quanto a primeira, que é a de manutenção, né? Em que esse paciente ele pode ser treinado ao longo do tempo, na verdade, para o longo prazo, a se relacionar com o seu peso e com a comida de uma maneira mais simples. Então, eu costumo dizer que o Ravenna ele é uma grande escola, né, de você aprender a ser magro, porque durante todo esse processo, esse paciente ele é capacitado com as oficinas de nutrição, com a prática de exercício físico, para que possa internalizar limites e mudar o estilo de vida. Internalizar limites. O limite está em mim agora. Água é importantíssimo nesse processo, né, Cecília? Sim, a água, ela confere muita saciedade, né? Limpa o corpo, lubrifica esse metabolismo, tá comprovadamente já espalhado por toda a literatura que a água realmente acelera a velocidade no emagrecimento. Então, ela é fundamental nesse processo. Água linda, ainda emagrece. Agora, tem um detalhe muito importante. A gente tem aqui o refrigerante zero. Ele está incluído na dieta, mas a castanha e o amendoim, que a gente sempre fala bem deles, não estão incluídos. Por que será? Pode tomar refrigerante zero, mas não pode comer castanha do Brasil, nem amendoim. Por quê? Vamos saber sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta logo. Saúde! Estamos de volta de casa nova. Hoje nós estamos falando sobre os detalhes do projeto Afina Rocha. E antes do intervalo, lembra, eu falei que uma das questões no cardápio de todo dia é com relação ao refrigerante zero. Pode, mas castanha do Pará não pode de jeito nenhum. Muita gente me pergunta, mas como é que pode? A gente vive falando bem da castanha do Pará, Cecília. É ótimo. Até o Roberto Carlos já falou que é bom o valor nutricional, selênio é importante, mas não pode. Por quê? Aí eu te respondo com a outra pergunta. Quantas castanhas você consegue comer nesse pote que está bem na sua frente? Quantas tem? Eu como todas. É por isso. Difícil comer 2 castanhas, por exemplo, que seria uma recomendação. Vou logo com mãozão. No amendoim já pega um monte. Não, já não dá. E castanha já logo pego, assim, ó. Amendoim, se a gente falasse, seriam quantas? Assim, não dá nem... punhado? Um punhado? Pois é, difícil de quantificar, né, Cecília? São alimentos gatilhos para compulsão alimentar, para comer em excesso. Pega outro, pega outro, pega outro. E o refrigerante zero? O refrigerante zero, ele é um recurso para eventos sociais. Então, não existe uma recomendação na medida, né? Ou seja, quanto menos, melhor, mas que seja apenas um uso, né, bem para fazer esporádico. Aquele drink chamado mentirosca, né? Que você põe ali, a coisa fica, tô tomando, dá até uma onda, né? Não são orientadas bebidas alcoólicas, porque concorrem, né, pela queima da sua gordura. Então, é melhor não consumir. Cecília, vamos mostrar aqui a gordura de um jeito que normalmente a gente não enxerga. E essa comparação da gordura com o músculo, ela é muito importante, né? Temos 2 peças, 2,5 kg. Aqui gordura, aqui músculo. Isso aqui lembra alguma coisa? Parecendo celulite? Pois então, é isso mesmo. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né, Cecília? Isso. O volume é diferente, mas o peso é idêntico. E essa gordura aqui coberta pela pele é exatamente o que vai virar a celulite. Observe essa superfície bem disforme, né? Como se fosse realmente uma casca de laranja. Ou seja, um tecido que, quando em excesso, ele não é muito bem-vindo ao corpo. Não é mesmo, né? Olha só como é que fica a parte aqui de dentro. Mostra o músculo pra gente, que tem outra definição. Apesar de ter mais peso, mais densidade, ele tem mais água por isso, né, Cecília? Isso, por isso que a massa muscular também pesa, né?
pesa mais até do que gordura. O músculo é um tecido mais hidratado. A gente perde medida, mas às vezes pode não perder o peso por causa do músculo. Isso. Por isso diz massa magra, que é músculo e água juntos. Olha só a diferença de um para o outro. Tem o mesmo peso, as formas diferentes, mas o aspecto, quanta diferença. E essa diferença de cor, Cecília? Um é amarelado, o outro mais avermelhado. Então, não é bem parecido com a manteiga? Né? Sem dúvida. O que confere essa coloração amarelada à manteiga é a gordura, tá? Então, aqui você pode perceber que é um tecido pouquíssimo irrigado. Manteiga não se mistura com água, então quase não chega sangue nesse tecido de gordura. E ele produz, a maioria das substâncias são também danosas e podem produzir doenças associadas a esse excesso. Quando a gente observa a massa muscular, eu faço analogia com um pedaço de carne, de bife, né? Bem amarelado, muito irrigado, porque esse é um tecido que precisa estar bem nutrido. Então, tem que chegar nutriente, tem que chegar oxigênio, porque ele é muito ativo do ponto de vista metabólico e deve ser preservado para que esse emagrecimento também seja sustentado.